A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, e de 1h12 até 1h24 da madrugada, focado nesses 12 minutos, para interagir com vocês, tirar essas dúvidas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas ou nossas mais de 70 denúncias. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês sempre que o motivo desse QR Code é que pessoas estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e com isso causando danos financeiros às pessoas que nos acompanham. E por isso nós colocamos esse QR Code. Caso você não esteja vendo ele, estiver borrado, estiver tampado de alguma coisa, está acompanhando uma cabeça flutuante em alguma rede social, quer dizer que a pessoa que está retransmitindo essa live não faz parte dos nossos canais parceiros e ainda está com más intenções ao retransmitir a nossa live. Lembre-se sempre, nós não pedimos dinheiro nenhum a vocês. Em nenhuma dessas lives, há quase 2 anos já de live, nunca pedimos dinheiro a vocês em hipótese nenhuma. E também nunca entramos diretamente primeiro em contato com vocês. Nós sempre retornamos o contato que vocês fazem para conosco. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito às Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que estiverem buscando uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível você examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco no versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, como instrumento do nosso Senhor Deus, para que o Senhor fale aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos aqueles que nos acompanham pelo canal do Doug, o nosso sacerdote e apóstolo vai retirar a live dessa rede social através do nosso canal parceiro, o Doug. Então, vocês que acompanham nossa live através dessa rede social, desse canal, vá para o perfil oficial de nossas igrejas, pois nós só iniciamos a live nessa rede social por esse perfil parceiro do Doug, que é o Yuri também, para quem conhece ele como Doug ou Yuri. A gente só começou aí para ajudar realmente ele como um dos nossos. Mas o nosso sacerdote apóstolo já afirmou, já decretou que vai ser removida a live dessa rede social ali através do perfil do Doug. Então, vocês que querem continuar acompanhando a live, as ministrações e as orações, vão para as outras redes sociais, para os outros canais, tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós só vamos continuar fazendo live ali,
é somente hoje e amanhã. É o último dia que nós iremos fazer live através dessa rede social, pois nós nunca quisemos fazer realmente live aí. Nós fizemos para poder ajudar o Doug, o Yuri, para mais honra e glória ao nosso Deus. Comuniquem os outros também. Comuniquem os outros também, que a rede social, que nessa rede social, no perfil do Yuri, vai acabar as lives, nosso sacerdote já decretou. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Ah, não, gente, nas outras redes sociais não. Só naquela ali que vocês não sabem qual que é, mas quem tá vendo que eu tô apontando para elas. É a rede social lá das fotos, que nós estamos transmitindo através de um canal parceiro nosso, que é o Doug, mas nós não vamos continuar transmitindo por lá. Nós vamos continuar agora em todas as outras redes sociais, pelos perfis oficiais de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e do ministério @Miller Ofertadim, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos agora à ministração da oração, para darmos início à introdução das ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta desses pés, daqueles que estão sendo fiéis ao Senhor e o buscando conosco nesta madrugada, nos 4 cantos desta terra, onde essa internet é capaz de alcançar. Que haja a presença do Teu Santo, o Espírito Santo de verdade, tocando nos corações e testificando a Tua palavra sendo ministrada. E todas essas vidas ligadas conosco possam alcançar as Tuas maravilhas. E que eles venham seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e poderem ser chamados de benditos do Pai. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando todos vocês que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você seguir ou se inscrever, dependendo da rede social, nos perfis de nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, toda madrugada e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E lembrando que aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui para crer, como está escrito, cumprir a palavra e a vontade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e ajuntar todos em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? E por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18.
E lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. É importante estarmos sempre todos juntos, unidos, não só de maneira física, em corpo, em carne, mas sim, principalmente, em espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12, que eu estarei sorteando no decorrer dessa live os números de 1 a 12, dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor Deus. E logo em seguida, eu sorteio um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que será ministrado 7 versículos na live e também será para meditação dos rebanhos sorteados, para que você tenha uma palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando que explicações bases da Bíblia Sagrada, no começo da live, você pode voltar, dependendo da rede social, ou então em outras redes sociais, basta ir com o mesmo @ Igrejas Benditas, e a live vai ficar salva. E vocês vão poder conferir as passagens da Bíblia Sagrada, porque tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é 1000% firmado nas Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os primeiros a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas. E o primeiro livro a ser ministrado nesta live, livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Fiquem atentos também sempre todos vocês para o lançamento do livro que está vindo aí, para instruir e direcionar todos vocês para serem benditos do Senhor, seja na área empresarial financeira, como também na área espiritual, ministrando e pregando a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Deuteronômio, capítulo 12. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Deuteronômio, capítulo 13, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12, com orações e ministrações da palavra do Senhor. E de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde nós estamos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E a oração é a oração de número 12. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração aqui agora da oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam. Vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que todas as portas, portais e janelas dessas vidas conectadas conosco sejam revestidas com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que haja poder de cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e que eles vejam o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nestas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora ao favor dos benditos do Senhor, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Toda e qualquer pergunta sobre ofertas e dízimos já foram respondidas e vocês encontram no meu canal no @mileofertadim. E a partir, como eu avisei, a partir do último dia, que foi no último dia lá que eu não falo os dias da semana, no último dia da semana ali,
eu afirmei para vocês, na última live, eu afirmei para vocês que não seriam mais respondidas perguntas sobre ofertas e dízimos, porque todas as perguntas já foram respondidas e vocês encontram lá na live, lá no meu canal, @mileofertadim, a live salva. E vamos agora à ministração no livro de Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 14. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um significado, um estudo, uma ciência, por trás de cada um número presente nas escrituras da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. O abençoado que quer saber como se juntar conosco, basta você entrar em contato através do privado da rede social, que a nossa produção vai te passar o passo a passo para você poder se juntar conosco de diversas formas, seja sendo membro, sendo discípulo, sendo alguém que venha se juntar conosco para trabalhar na área espiritual ou na área financeira. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Vamos à ministração do livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 14. Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E a esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 12 do livro de Deuteronômio, vemos aqui verdadeiramente a importância que tem do povo do Senhor andar conforme a vontade do Senhor e não conforme a sua própria vontade. Porque o povo de Israel ainda não havia conseguido receber a herança, o descanso do Senhor nosso Deus, porque eles cismavam em andar segundo os seus corações, segundo as suas emoções. E aqui nós vemos que o Senhor foi bem claro, que as ofertas e os dízimos não deveriam ser feitos, entregues em qualquer um lugar. Da mesma forma, hoje em dia, não é qualquer um que pode receber ofertas e dízimos das pessoas. E nós afirmamos e estamos oferecendo milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós não estamos aptos para receber as ofertas e dízimos de qualquer pessoa, deixando isso aqui sempre muito bem claro. E quem provar na Bíblia Sagrada recebe o valor em dinheiro, porque a nossa palavra é sempre sim, sim e não, não. Mas como vocês não nos conhecem, a maioria, não tem conhecimento, discernimento, nem entendimento das Escrituras Sagradas, não tem como fazer prova de nós e do nosso caráter. Por isso colocamos os valores em dinheiro, para que mesmo vocês, sem nenhum conhecimento, discernimento ou temor das Escrituras Sagradas, possam nos colocar à prova, através daqueles que são ministros do nosso Senhor Deus, as autoridades. Romanos capítulo 13. E como está escrito, queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. E é por isso que nós sempre fazemos o bem e a vontade do Senhor nosso Deus e não tememos as autoridades. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10. É o próximo a receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando, perguntas sobre ofertas e dízimos no @mileofertadim. Vocês vão encontrar lá no meu canal, na rede social vermelha com um triângulo branco no meio. Você encontra as lives salvas e volta nas lives, maratona as lives anteriores, que vocês vão ter todas as perguntas sobre ofertas e dízimos respondidas. Livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas a madrugada. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9. Naum, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 10. Livro de Naum, capítulo 3, para a sua meditação. Não se esqueçam de escolher o seu número de 1 a 12 e ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Todos que são inscritos ou seguidores recebem orações além das que são realizadas durante a live. Recebem orações também todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade. Chegando, restaurando e renovando essas vidas, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que essas preciosas vidas conectadas conosco em um só Espírito venham ser revestidas com o manto do sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. O pessoal comentou que queria falar bonito assim também. Saiba que você também pode, porque não sou eu, é o Espírito Santo através de mim. Então fique atento, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para saber o lançamento do meu livro, que estará instruindo todos vocês com base nas Escrituras Sagradas, para que vocês também possam ser ministradores, ministradoras, pregadores e pregadoras, empresários em nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Todos muitíssimo bem-sucedidos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Naum, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Está decretado: a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões, e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes. Não posso falar essa palavra aqui, mas pegava a presa para as suas leoas e enchia de... Não posso falar essa palavra aqui também, as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Naum, vemos a importância que tem em nós guardarmos o nosso coração nos tesouros no céu do nosso Senhor. Pois aqui vemos uma grande fartura de bens financeiros, mas na hora da tribulação, da adversidade, não tinha aquele que era o único capaz de os proteger. Então devemos lembrar que a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé tem que estar no Senhor nosso Deus e não em tudo aquilo que é material. Tanto é que o Senhor, lá em Lucas capítulo 10, afirmou que é mais difícil para o rico entrar nos céus, porque o rico tem o seu coração colocado sempre mais à prova, por causa das suas riquezas, dos seus bens financeiros. Então devemos verdadeiramente buscar a presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e não confiar naquilo que é terreno, naquilo que é mutável, mas sim confiar naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para todo sempre, permanecerá sendo.
Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, capaz de graça e alegria no nosso Senhor Jesus. Sigam ou se inscrevam nos canais de nossas 12 igrejas virtuais para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para meditação dos rebanhos ímpar, de número 7, e do rebanho bendito par, de número 8. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. E a oração a ser ministrada é a oração de número 5. Escolham também o número de 1 a 7, para que logo mais nessa live você receba mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, para aumentar a sua fé. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo mal, toda opressão maligna que estiver sobre essas vidas e essas famílias que estão juntas conosco nesta madrugada em um só Espírito, ou acompanhando as gravações da tua igreja virtual, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Lembrando, perguntas serão respondidas no horário de 1h12 até 1h24 da madrugada. Até lá, é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Perguntas durante toda a live no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Vamos à ministração no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 6 ao versículo 12. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primázia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Neste capítulo 1 e único do livro de 3 João, aqui nós vemos a importância verdadeira que há em nós estarmos tomando sempre muito cuidado com as obras e os frutos dos falsos irmãos, para estarmos sempre examinando, para sabermos quem é o Espírito que está trabalhando atrás daquela vida. E aqui o apóstolo João deixou bem claro que escreveu uma coisa à igreja. A igreja não é um templo físico de 4 paredes. Seria impossível você escrever alguma coisa para um templo físico. Você escreve algo para outras pessoas, para receberem a instrução da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É importante nós verdadeiramente estarmos todos juntos, em um só Espírito, examinando uns aos outros e repreendendo uns aos outros. Pois aqui o apóstolo João foi bem claro, que quando ele chegar até ali, ele vai dar testemunho das obras que aquele falso irmão estava praticando, estava sendo contrário às Escrituras Sagradas. Pois o Evangelho não é de omissão, e sim de mansidão. Mas mansidão não é omissão.
Mansidão é você se posicionar com firmeza, pegando o seu eu, abandonando ele e pegando o Espírito Santo de verdade e fazendo ele fluir dentro de você, dentro da sua vida, demonstrando os frutos dele através das suas atividades, das suas atitudes. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4, são os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Então não se esqueçam de escolher o seu número de 1 a 7, se inscrever ou nos seguir para receberem orações todas as madrugadas, uma vez por semana, diretamente de cima do monte. E o livro a ser ministrado agora é o livro de Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, com foco nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil. Se você não encontrar um vídeo fixado, vai na @mileofertadim. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Pois lembrando que o motivo desse QR Code aqui é porque pessoas estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e causando prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. Então colocamos esse QR Code tanto para afugentar essas pessoas mal intencionadas, como também para que sirva de alerta para todos aqueles que nos acompanham. Se ele estiver borrado, manchado, tampado, estão vendo uma cabeça flutuante em alguma rede social, quer dizer que a pessoa que está retransmitindo essa live não tem parte conosco e ainda está com mais intenções em realizar essa atividade. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo a ser ministrado nesta live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3. 1 Timóteo, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 4. 1 Timóteo, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países. Oração de número 10 é a próxima a ser ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando, qualquer erro em alguma rede social, corre para outra com o mesmo @igrejas benditas que você vai nos encontrar lá. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que eles venham ser guardados e revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, e que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, e dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Preste atenção.
Vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, e glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 1 Timóteo, aqui o apóstolo Paulo deixa evidente o cuidado que aqueles que estão em Cristo Senhor Jesus, principalmente aqueles que estão em uma liderança, em um posto de liderança, apacentando o rebanho em nome do Senhor Jesus, o cuidado que eles devem tomar com as fábulas, com as genealogias. E o que seria isso nos dias atuais? A tal da teologia. Vem cá. Já está todo mundo salvo para todo mundo ficar conversando de Apocalipse, do que vai acontecer no fim do mundo, qual era a cor das roupas que os apóstolos usavam, qual é a cor do cavalo que o Senhor Jesus vai vir montado, se vai vir montado em um cavalo ou não. Já está todo mundo já está convertido, o evangelho já foi espalhado para todo mundo, para vocês estarem focando naquilo que não conduz à salvação de ninguém? Então devemos estar sempre alertas e muito atentos com qual está sendo o princípio, qual está sendo a prioridade para as igrejas hoje em dia. Pois aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo deixou bem claro: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Hoje em dia você chega para alguém com bacharel em teologia, pergunta para ele o que é espírito e o que é verdade. Não sabem te responder. Mas quando o Senhor Jesus falou lá em João 4, do 21 a 26, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Algo tão essencial para a salvação e a vida eterna livre, eles não sabem te responder. Então devemos estar sempre atentos e desviando o nosso foco de tudo aquilo que é frívolo, de tudo aquilo que não conduz à nossa salvação, aquilo que não serve para edificação, como o apóstolo Paulo deixou aqui bem claro. Nem se ocupam com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Uma fé sem hipocrisia. Você fala, você vive aquilo que você fala. Sua palavra seja sim, sim e não, não. Esse é o nosso dever e a nossa obrigação. Por isso colocamos aí as mais de 70 denúncias, para que vocês façam prova de nós, do nosso caráter e do caráter de todos aqueles líderes que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que se você quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com uma fé viva e sem hipocrisia. Trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso.
desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, se você quer um de nossos templos físicos na sua região, uma verdadeira obra do Senhor fazendo a diferença, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo em todas elas neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. O livro sorteado foi o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Deus. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então não se esqueça de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. E o livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Tiago, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 6. Livro de Tiago, capítulo 5, para a sua meditação. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, se juntando conosco em um só Espírito. E a oração é a oração de número 11. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 1000% com base nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e revestidos desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Deus. Vamos à ministração. No livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 2 ao versículo 8. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Neste capítulo 4 do livro de Tiago, testificando a ministração que foi realizada anteriormente para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. O cuidado que devemos tomar com aonde está o nosso foco, aonde está a nossa intenção, aonde está a nossa prioridade na caminhada com o Senhor Jesus o Cristo, para que possamos verdadeiramente, como aqui deixou bem claro, chegai a Deus e Ele se chegará a vós outros. Nós devemos tomar a iniciativa de buscar ao Senhor, para que Ele verdadeiramente venha nos receber de mãos
de braços abertos para mais uma glória do nosso Senhor Deus. E aqui deixa bem claro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lembre-se, aquele que corre é o diabo, não é aquele que está em santidade com o nosso Senhor Deus. Esse deve se posicionar com firmeza, os manejando muito bem a palavra da verdade, da qual contra ela não há nada nesse mundo que seja capaz de derrubar. Então devemos estar verdadeiramente com a vontade, a palavra do Senhor e a justiça dele nos nossos corações. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12. São os últimos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que caso você tenha perdido o sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, essa live fica salva em outras redes sociais com o @Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11. Eita, agora abre certinho. Livro de Juízes, capítulo 15. E para o rebanho bendito par, de número 12. Livro de Juízes, capítulo 16, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Escolha o número de 1 a 7, que já estarei sorteando mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Pois eu dou apenas uma introdução, eu sou apenas um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus. Pois as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. E que haja agora o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor, e esteja sendo contra essas vidas conectadas conosco em um só Espírito, para que elas sejam libertas e possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, e em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, e dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de Juízes, capítulo 15. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Juízes, capítulo 15, versículos 14 ao versículo 20. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, à mão, e a tomou-a, e feriu com ela 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramate-Leí.
Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: Por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede? E cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até ao dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 15 do livro de Juízes é importante mais uma vez para chamar a nossa atenção para aquilo que é primordial. Pois devemos lembrar que não foi Sansão, nunca foi Sansão, sempre foi o Senhor através de Sansão. Então devemos tomar cuidado nos dias de hoje, tentando, o Senhor te usa como canal, um caminho, instrumento, uma ferramenta do nosso Senhor Deus, e você começa a achar que isso é benefício próprio. Sansão feriu 1000 homens com uma cajada de jumento. Opa, vamos recapitular a frase? O Senhor, através de Sansão, feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Pois aqui foi bem claro. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Nunca foi Sansão. Tanto é que lá no final, Sansão sente sede. Para ele lembrar que ele é carne, que ele é humano, que ele é homem e que ele é dependente da boa vontade do Senhor, nosso Deus. Então é isso que devemos colocar sempre em nossas mentes. Nós precisamos dele, nós somos dependentes dele para vencer as lutas, para vencer as batalhas, para vencer as guerras, para verdadeiramente receber o melhor que ele nos prometeu. Mas é necessário que nós o quê? Nos posicionemos, nos permitimos que ele venha a nos usar, a nos instruir, a nos guiar, sermos tementes, fiéis e verdadeiros à palavra dele, à justiça dele e tementes ao Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos agora ao último livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que quem perdeu as ministrações, as orações, o sorteio de 1 a 12 dos 12 rebanhos, essa live fica salva em outras redes sociais para você receber a palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1 e 12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o último livro é o livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. É o último livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Essa é uma pergunta muito importante, pode deixar que eu já vou responder ela já já. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, para meditação de todos nós. Todos nós devemos meditar nesta madrugada no livro de Mateus, capítulo 8. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Perdão. Vamos ao sorteio de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 6 é a próxima a ser ministrada. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejasbenditas,
sejam livres, limpas e libertas, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo agora de encontro contra todo o mal e toda obra do mal, para essas vidas receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração do livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 13. Jesus lhe disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 8 do livro de Mateus, para encerrar com chave de diamante, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para demonstrar o resultado de quando verdadeiramente confiamos na autoridade do Senhor e nos sujeitamos a ela, da mesma forma que sabemos que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Como está lá em Salmos capítulo 24, todas as coisas pertencem ao Senhor, todas as criaturas, as criações e aqueles que por eles verdadeiramente são administrados. Então devemos buscar sempre nos sujeitarmos à vontade e à palavra do Senhor, porque no tempo certo todas as coisas irão acontecer. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vou sortear agora os números de 1 a 7. Então escolha o seu número de 1 a 7 para ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação nesta madrugada. Se inscreva ou sigam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Se de 1 e daqui a pouco, 1 e 12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, se você escolheu o número 3, para a sua meditação, e também é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Então, enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para todos vocês, vão deixando aí nos comentários suas dúvidas, perguntas, com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, ou os nossos projetos para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais
seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, além de terem a flexibilidade nos horários. Desde o horário aqui da madrugada, que se inicia 00:07 no @Igrejas Benditas e vamos até a 1h24 da madrugada, no horário da manhã, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da manhã, às 6h48 da manhã, em nossa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, no horário da parte que vai da tarde, aí tem a noite e voltamos aqui à madrugada, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, em nossa igreja virtual, AIG 1318 37300. Aí temos depois a Avivamento 24AD, depois vem o Milho Ofertadim, aí vem as Sem Ovelhas, aí vem a Igrejas Benditas, aí tem reprise do Avivamento e da IG 1318 37300 para mais um Glória ao Nosso Deus. E aqui voltamos à madrugada nessa igreja virtual para buscarmos ao Senhor durante a madrugada, para vocês buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que vocês estiverem ou para onde vocês vão, e receberem orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais seguem de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vocês vão encontrar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na sua tela, @Igrejas Benditas, e vá na aba de seguindo. Você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se também de conferir nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. E lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada. E conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Estaremos dando início agora à interação nos comentários com todos vocês para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui o abençoado comentou: Mili, pergunta pro apóstolo: hoje eu tava na minha casa, um espírito opressor veio me perseguir sem eu fazer nada pra ninguém. É justo isso? Então vamos lá, abençoado. O apóstolo não tá aqui agora, nesse momento presente, mas ele chegou.
Cheguei. Quer que eu repita a pergunta? Deu pra escutar de lá? Vai, fala. Repete. Mili, pergunta pro apóstolo. Hoje eu tava na minha casa. Um espírito opressor veio me perseguir sem eu fazer nada pra ninguém. É justo isso? Bom, querido abençoado, bom, a paz e a graça do nosso Pai e Senhor sobre o Senhor Jesus Cristo, eu saúdo vocês todos. Bom, querido, certamente eu posso dizer que você certamente é um escolhido. Certamente. Você é. Você precisa realmente ter acompanhamento de um sacerdote, assim como o caso de Eli, né? E Samuel. Samuel, todas as vezes que ele gritava, Senhor, eis-me aqui, se não fosse Samuel ali para ensinar ele, que verdadeiramente, e se não fosse Eli ali para poder ensinar Samuel que verdadeiramente Deus estava querendo falar com ele, ele não seria quem ele foi, aquele grande profeta, né, e juiz, e até em algum instante governador, certo? Então você precisa realmente, rapidamente, crer no Senhor Jesus como está escrito. É só você entrar no particular depois lá, no privado, entrar no privado lá e conversar conosco, certamente você é um escolhido, pode ter certeza disso, tá bom? Glórias ao nosso Deus, muitíssimamente. Para ser orientado como você deve, tá bom? De acordo com as escrituras sagradas. Exatamente. E aqui um outro abençoado também perguntou aqui, sejam todos muito bem-vindos, que a paz e graça e alegria, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As igrejas benditas são de celibatos? Opa! Olha, as igrejas benditas, como você sabe, ela não é sozinha. Ela tem mais 11. Exatamente. São 12. São 12 porque toda a obra do Senhor Jesus Cristo, ela começa com 12. Tudo é 12. Você vai olhar, são 12. Porque nenhuma tem permissão para poder andar sozinha. Nenhuma. Já vou te responder. E sempre, muitas vezes, uma pode estar ali, mas quando uma está, as outras estão ausentes em corpo, mas sim todas as juntas no mesmo Espírito, que nem é o caso do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exatamente. Por isso que nós somos mais eficientes do que qualquer um tempo físico, tá Glória bom? ao nosso Senhor Jesus. E aqui o abençoado perguntou, por que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque? Porque se ele viesse segundo a ordem de Levi, haveria pecado. Segundamente, pela ordem de Levi, ele não poderia vir pela ordem do Espírito, porque eles não permaneceram sim fiel. E aí, quando há pecado verdadeiramente, como estavam na lei, tudo tem que ser desfeito, quer dizer, tudo é condenado, tudo ali era condenado, então por ali Jesus não poderia ter vindo por ali. Agora eu vou te responder uma outra pergunta mais profunda, para você poder entender. Do Senhor é todas as nações, tudo é dele, por ele foi feito e para ele são todas as coisas. Então, é só pelo fato, às vezes, dele compartilhar conosco o porquê que ele está fazendo a obra, de que forma ele está fazendo, não nos dá o direito de falar para ele assim, agora tudo que o Senhor fizer agora tem que ser assim. Não. A Escritura Sagrada é para limite nosso, não para o limite do Senhor Deus, tá bom? Só para você poder entender isso aí. Então, por isso que os religiosos ficam olhando como Jesus lá nas 12 tribos, como se Jesus fosse ilimitado aquilo ali. Não é não, tá bom? Exatamente. Então, por isso aí. E aqui o abençoado perguntou, você acha que os apóstolos erraram ao escolher Matias no lugar de Judas? Os apóstolos não erraram e não foram os apóstolos quem escolheram. Pois lá em Atos capítulo 1, versículo 16 a 26, que é onde vem verdadeiramente o levantamento de Matias como apóstolo. E foi através do sorteio escolhido pelo Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Santo, como é desde o princípio lá, toda oferta, por isso que a gente diz bem claro, gente, a oferta é o princípio de tudo, Exatamente. Não é o dízimo, mas sim a oferta. Porque você vai desde lá de Gênesis, você vai ver Caim e Abel, tudo começou onde? Na oferta. Depois você vai ver o culto do Senhor, a adoração para com Ele, também começa na oferta, a oferta do sacerdote e a oferta para o Senhor Deus. Então ali também era o quê? De novo o sorteio. Por isso que o sorteio está desde o princípio, está lá nas ofertas. Exatamente. Está entendendo? Por esse motivo aí. E aqui o abençoado perguntou, por que devemos dar o dízimo? Primeiro, ninguém dá o dízimo. Ninguém dá, não, você entrega. Porque você deve entregar. Por quê? Como está em Salmo 24, por ele, em 1 João está escrito que por ele foi feito e para ele são todas as coisas. Pronto, né? Mas quando você vai em Salmo 24, diz que tudo que há e toda a plenitude que há no mundo, no planeta Terra, é dele. É dele, tudo, até está lá escrito. E todas as criaturas também. Todas as criaturas, entre todos aqueles que não são tementes a Deus também é dele.
Exatamente. Então tudo é dele, então ele não tem que dar satisfação a nada. Aí ele colocou um princípio para nós, o quê? Nós entregar uma 10ª parte, né? Agora só, presta atenção, em nome do Senhor, mas não é para o Senhor, você entrega para o sacerdote, tá bom? Exatamente. Só o sacerdote que tem autoridade para poder receber dízimos das pessoas. Exatamente, só ele tem esse aí. Quer dizer, para poder se tornar um sacerdote, é no mínimo 20 anos de jejum. Exatamente. Aí se chegar a esse patamar, você pode ser um. E aí, todos os dias, tá bom? Exatamente. E como eu disse, pergunta sobre oferta dízimo, você vai lá no meu canal, @milhaofertadim, na outra rede social, a vermelha com um triângulo branco no meio, e você vai encontrar as nossas lives passadas, que elas estão inteiras falando de oferta e dízimo, porque a live inteira estavam fazendo perguntas sobre oferta e dízimo. Você vai encontrar também a resposta para essa pergunta aí que você fez. E aqui uma abençoada pediu para poder tirar uma palavra para você. Abençoada, já realizamos o sorteio das 7 ministrações. Basta você ir lá na outra rede social, no @Igrejas Benditas, mentalizar o número de 1 a 7 ou de 1 a 12, e com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. Antes de você ir lá, primeiro você escolhe um número. Exatamente. E depois que você escolher o número, você vai lá ver o que deu, que a palavra já está lá te esperando. Olha Glória só que eficiência, viu? Glória ao nosso Deus. Isso que é eficiência, tá? Aí o que o abençoado perguntou, o apóstolo Paulo não era pesado aos irmãos? Não entendi como assim. Bom, eu entendi que ele falou bem claro, né? Que o apóstolo Paulo até disse que ele até trabalhava com a própria mão dele. Agora entendi. Então, isso aí. Então tá tudo certo. Agora, uma coisa bem clara que você pode ver ali, que o apóstolo Paulo, ele tinha as suas atividades, era um empresário, tá? O apóstolo Paulo tinha muito dinheiro, e era um empresário, tanto é que ele ficou preso, até permaneceu preso, por causa do muito dinheiro que ele tinha, e ele não quis verdadeiramente agir de uma forma corrupta para com o rei, para com o governador lá, ele não quis ser corrupto, e por causa do dinheiro que ele tinha, ele podia pagar, porque o cara já tinha examinado todos os negócios de Paulo, e Paulo terminou preso, ficou preso lá até o fim, certo? Mas Paulo também tinha igrejas que está lá, que ele recebia salário das igrejas, ele recebia salários das igrejas, tá bom? Quer dizer, tinha igreja que contratava Paulo, mesmo Paulo não sendo de lá, mas queria explicação de Paulo, então eles pagavam. Aí Paulo pegava o salário dele lá e compartilhava com os outros que não podia pagar. Exatamente. Olha aí, para tu poder prestar bem atenção, Glória tá bom? Glória ao Senhor Deus. E aí que a mensagem perguntou, o último sacerdócio não foi o de Jesus Cristo? O sacerdócio do Senhor Jesus permanece, deixando aqui bem claro, segundo a ordem de Melquisedeque. Permanece até hoje. E aí vamos deixar bem claro, o Senhor Jesus não é sacerdote, tá? Ele é o sumo sacerdote. Exatamente. Então, quando há um sumo sacerdote, tem que haver sacerdotes debaixo. Porque o sacerdote é para poder servir o sumo sacerdote. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 1, ele nomeou todos reis e sacerdotes. Ou você é rei ou você é sacerdote para poder realmente viver espiritualmente. Por isso que esse papo de cristão não rola, esse papo de crente não rola, esse papo de evangélico não rola. Exatamente. E aqui um abençoado perguntou no caso, inferno de fogo como local de sofrimento eterno existe? Sim, foi a palavra do próprio Senhor Jesus. Exatamente, porque o Senhor Jesus falou bem claro, passarão céus e terra, mas as palavras dele não hão de passar, né? Esse Salmo, Mateus 24, versículo 35. Então ele falou, em Mateus capítulo 5 também ele afirma isso, bem claro, que toda a palavra dele não vai tirar nenhum tio, nem um Jó, não vai sair. Exatamente. Então, quer dizer, e em Marcos capítulo 9 ele afirma isso, e também lá em Mateus capítulo 25, de 31 a 46, também ele afirma mais uma vez isso aí, que vai ficar num lugar ardente, e que na verdade não há mais ninguém para poder eliminar, não tem aquele que elimina mais, né? Exatamente. Então vai ficar preso eternamente, palavra dele. Eu não vou correr o risco, né? 100 anos aqui e ficar preso eternamente. Então eu prefiro entregar a oferta, eu prefiro entregar o dízimo e tudo. E vou fazer da forma prudente. Renunciar o eu. Exatamente. O que eu acho, o que eu penso não funciona. O que funciona é o que está escrito. E assim, todas as outras coisas ele falou que me acrescenta, tá bom? Marcos capítulo 10. Então, Marcos capítulo 10, 27 em diante, 100 vezes mais em tudo. Exatamente. Se obedecer, tá bom? Próximo. E tem duas perguntas aqui. Essa aqui é mais rápida, já vou responder essa. Vocês rezam Ave Maria? Não, abençoado. Não. Em hipótese nenhuma. A gente não tem. Pode responder. Bom, olha só. Responde rápido, tem 4 minutos. O que é rezar? Rezar é você realmente pedir algo a outro Deus que não seja o um que é digno só de receber todas as nossas orações e ser intermediário entre nós e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então isso aí é a diferença. Reza é quando você reza para outros santos.
E oração e orar é quando você ora para o único Senhor Deus, que é o Senhor de tudo e Senhor de todos. Tá bom? Essa é a diferença. Então, por esse motivo, nós só oramos e fazemos oração. Que são duas coisas diferentes, exatamente. Tá bom? E o Lucas me responde, qual a base da Bíblia Sagrada que você está afirmando que nós estamos errados? Que mostra na Bíblia Sagrada que nós estamos errados. Mostra aqui, um versículo só que tem 10 milhões nesse negócio aí, hein? Tem muito dinheiro. E aqui o mensado perguntou, então não temos acesso direto a Deus, já que existe sacerdotes? Aonde devemos os sacrifícios de... Aí a rede social cortou. Bom, tá bom. Vou falar bem claro. Olha só, lá em Marcos capítulo 9, versículo 31, lá está escrito bem assim: Deus não ouve e não escuta a oração de pecadores. Olha bem, isso está no Novo Testamento, tá? João 9, versículo 31. Então, quando você realmente peca, você se torna escravo daquele que verdadeiramente você pecou. Isso está onde? Está em João capítulo 8, palavra do próprio Senhor Jesus. E aí você precisa de um intercessor. Quando você comete um crime, você precisa de um advogado. O sacerdote nada mais é do que um advogado seu, tá bom? Aqui na terra, exatamente. Aqui na terra, não é um advogado seu. Não é o Senhor Jesus que é um advogado seu. O Senhor Jesus é teu advogado lá espiritualmente. Mas aqui na terra você precisa do sacerdote. Exatamente. Por isso que ele nomeou todo mundo sacerdote para poder fazer essa intercessão, tá bom? Exatamente. Apocalipse capítulo 1. E o véu foi rasgado e agora todas as nações podem ter um sacerdote. Porque exatamente. Através de Abraão, Abraão, através de você serão benditos todas as nações, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas com o porquê, para que e como. Tudo para mais faça a sua obra para com o Senhor Deus. Nós somos a única igreja que verdadeiramente dá oportunidade a você de você fazer a sua obra através do seu sofá, sentado aí, para todos poderem ter acesso. Exatamente. Onde está isso? Mateus 16, de 24 a 27. E o Senhor Jesus vai pagar cada um de vós segundo as suas obras. Exatamente. Uma pergunta. E aí o mensado perguntou, Paulo não faz parte dos 12 abençoados? Não são só 12 apóstolos. Deixando isso aqui sempre bem claro. Não são só 12 apóstolos. Vamos fazer uma conta rápida. Matias, quando Matias chegou através de sorteio, tinha 11, passou a ser 12. Aí Paulo nem tinha entrado. Depois entrou Paulo, entrou Barnabé, foi para 14. E depois tem mais outros aí que por enquanto eu não posso falar isso porque tem milhões por detrás disso aí, tá bom? Exatamente. Sem contar que Judas, ele faleceu, mas ele ainda tinha o título de apóstolo. Então, se a gente somar ali, já dá mais de 12 só com o título de Judas. Porque ele deixou de ser um apóstolo, mas isso não conta que realmente ele era um apóstolo. Tinha 12, teve mais um, que um deles foi exterminado, mas ainda continuou tendo mais e mais apóstolos no decorrer do tempo. Exatamente. Apóstolo Paulo vai também falar, até dos apóstolos já tinham morrido. Mas exatamente. Tudo bem? Glória a Deus. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo você na próxima live de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, interagindo com vocês, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E logo mais 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertaDim. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Peçam um de nossos templos físicos para a sua região, para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Meu muitíssimo amém.